Quem vos cumprimenta com um bom dia em Cristo, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, é o vosso irmão na fé, o pastor Carlos Alberto. E nessa manhã eu quero convidar você para juntos meditarmos um texto bíblico, numa palavra que traz esperança. Porque essa palavra envolve situações que muitas vezes cada um de nós estamos sujeitos, ou já passamos, ou passaremos ainda. Existem situações na vida, eu digo na vida espiritual, na vida profissional, na vida financeira, na vida conjugal. Há momentos que, como diz o ditado popular, nós chegamos a um beco sem saída. Há momentos da vida da gente que a gente chega num beco sem saída. E o que fazer? Qual a direção a tomar? Voltar para trás? Seguir em frente? Desistir? O que é que nós podemos fazer quando nos deparamos com uma situação como um beco sem saída? O que é que nós devemos fazer para que possamos encontrar uma solução quando chegamos a esse tipo de situação? E eu quero te convidar, nós vamos meditar num texto bíblico da Palavra de Deus e nós vamos falar então sobre beco sem saída, mas à luz da Palavra. No livro de Êxodo, capítulo de número 14, no versículo de número 1 ao 14, a Palavra de Deus diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampe diante de Pairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente deles assentarei o campo junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados a terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e sereis glorificado em Faraó em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra aquele povo. E disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo ao seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros dos egípcios, e os capitões sobre todos eles. Porque o Senhor havia endurecido o coração do Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército. E alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pairote, diante de Baal-Zephon. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito, para nos tirar de lá, para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o tornareis a ver, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amado, esse texto bíblico, essa mensagem bíblica, ela ilustra muitas vezes a situação em que podemos nos encontrar. Eu quero ser bem rápido na colocação. Aquele povo vivia debaixo da dura servidão do Faraó. Um povo que vivia escravo numa terra que não era sua terra. Um povo que vivia trabalhando de graça debaixo da dura servidão. Um povo escravo. Agora Deus, pela sua santa e infinita misericórdia, levanta um homem para que pudesse tirar aquele povo das garras do Egito. E envia Moisés. Agora Moisés, com os sinais miraculosos que Deus faz diante do Faraó, Moisés consegue com que o povo hebreu agora deixe o Egito e saiam dali, confiante numa promessa que Deus havia lhe dito, que eles iriam para uma terra que manava leite e mel, uma terra de fartura, de abundância, não uma terra de escravidão. Mas infelizmente, o coração do ser humano, o ser humano é muito volúvel, o coração do homem é enganoso. Na mesma hora que aquele povo glorificou a Deus de estar sendo liberto daquelas correntes, daqueles grilhões que haviam prendido eles há anos na servidão, na escravidão do Egito, agora aquele povo está caminhando no deserto, e Moisés à frente daquele povo. De repente,
povo se depara diante de um mar imenso. Não tinha como vencer aquele obstáculo natural que parecia impossível de ser vencido. Diante deles um mar imenso. Homens, mulheres, anciões, crianças. O que fazer? Do lado, montanhas e deserto. Aos olhos daquele povo realmente estava num beco sem saída. E aí a gente se pergunta, mas Senhor, por que tu tiraste aquele povo lá do Egito e de repente permitiu que aquele povo ficasse como se fosse num beco sem saída? Amados, muitas vezes Deus permite algumas situações em nossas vidas para provar a nossa fé, para mostrar que Ele está, acima de tudo, no controle da situação. Beco sem saída não é lugar para derrota, não é lugar para decepção, é lugar para reflexão, é lugar para que você confie na providência divina. Muitas vezes Deus permite que nós adentramos a um beco sem saída na profissão, um beco sem saída muitas vezes há momentos da vida da gente que a gente se depara com obstáculos que parecem, humanamente falando, impossível de serem vencidos. E lá estava aquele povo agora. O mesmo povo que antes glorificou a Deus e ter sido liberto dos grilhões da escravidão, agora começaram a questionar, a murmurar, porque se depararam com o mar imenso, do lado montanhas e deserto. Era realmente, como diz o ditado popular entre parentes, um beco sem saída. Aos olhos humanos não havia saída para aquela situação. E o pior, o povo agora volta os olhos para trás e já começa a enxergar a poeira do exército do faraó que já vinha ao seu encalço, porque agora o faraó estava com o coração endurecido e lá vem o faraó com o seu exército, seus homens, para acabar com aqueles homens, para acabar com o povo de Deus. E agora o povo se vê realmente num beco sem saída, o exército faraó atrás, quase os alcançando, e na frente agora o mar imenso. O que fazer? Aquele povo começa a questionar, começa a murmurar o servo de Deus, dizendo: Moisés, por que nos tiraste do Egito? Lá tinha sepultura, nós éramos escravos, mas tinha sepultura, agora vamos morrer aqui. Por que nos tiraste lá? O povo esquece facilmente das promessas. Nós esquecemos e só questionamos a nossa luta do dia a dia, o problema momentâneo. E esquecemos da promessa que Deus tem na minha e na tua vida. Só se preocupamos com o momento agora e esquecemos que a promessa de Deus, ela não fica invalidada nos obstáculos que a vida nos oferece. Pelo contrário, Ele mesmo disse: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Amados, se Deus lhe fez uma promessa, não vai ser um obstáculo, não vai ser um beco sem saída que vai pedir a mão de Deus de operar. E agora o servo de Deus Moisés, vendo que o povo já questionava, murmurava, o servo de Deus, ele vai clamar. E ele diz, Moisés disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o tornareis a ver. E Moisés, com a autoridade de profeta, ele olha para aquele povo que murmurava e diz assim: porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amado, que versículo tremendo, que palavra gloriosa. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Moisés tinha confiança naquele Deus que ele servia. Ele tinha plena convicção que aquele que começou a boa obra do Egito não deixaria a obra pela metade. Não permitiria que eles fossem derrotados ali diante daquele mar, diante daquele beco sem saída. Moisés tinha consciência e certeza que aquele que começou a boa obra era poderoso para completar. E os amados irmãos sabem que Moisés orou e clamou a Deus. E o Senhor lhe perguntou: por que tu clamas a mim? O que é que tu tens nas mãos, Moisés? E Moisés responde: eu tenho um cajado. Então fere com ele as águas, toca com ele as águas. E ali Moisés toca as águas. E a Bíblia diz que aquela noite um vento oriental foi soprado a madrugada, a noite inteira. E quando amanheceu, aquele mar se abriu em dois. Um caminho no meio das águas, uma estrada no meio do mar. O sobrenatural, o milagre aconteceu. E aquele povo viu realmente que eles não precisaram fazer nada, porque Deus pelejou por eles. Eles passaram naquele mar seco, chegaram do outro lado, e quando o exército do faraó
veio ao encalço deles, entrando também por aquele caminho no mar, aquele caminho seco, aquela estrada no meio do mar. Deus então pelejou contra os inimigos do seu povo. O mar se fechou contra aquele povo. Que coisa tremenda! A palavra profética da boca de Moisés se cumpriu. Estais quietos e vede o livramento que hoje vos fará, porque o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Oh meu amado, oh minha irmã, esse Deus que outrora abriu o mar vermelho, Ele é poderoso para abrir uma saída, uma solução nesse teu problema, nessa tua dificuldade. Talvez você que está me assistindo nessa manhã, Deus permitiu que você parasse nesse canal. Talvez você se encontre num beco sem saída. Aos teus olhos humanos parece que não existe uma saída para essa situação. Talvez você diz: olha, mas eu já perdi as forças para lutar, não tenho como lutar pelas minhas próprias forças, estou desanimado, caído. Mas eu quero te dizer, como Moisés olhou para aquele povo e disse uma palavra profética: estais quietos e vede o livramento que hoje vos fará, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amado, minha querida telespectadora, meu amado jovem, homem de Deus, você que está me assistindo nesse momento, você que de repente essa mensagem, a luz do Espírito, tocou em teu coração. Quem sabe você também não se encontra com aquele povo num beco sem saída, diante de ti um obstáculo quase impossível de ser vencido. Atrás é o inimigo te alcançando. Talvez você olhe para ti mesmo e fale: olha, realmente cheguei num beco sem saída, da minha vida, dessa situação, da minha empresa. Mas eu quero te dizer, como Moisés disse: estais quietos e vede hoje o livramento que o Senhor vos dará, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Você crê nisso? Você crê na eficácia dessa promessa? Aquele povo não creram muito não. Eles ficaram ali questionando, só acreditaram quando no amanhecer daquele dia olharam para o mar e viram que o mar estava aberto. Meu amado, creia você. Talvez você se encontre realmente num beco sem saída, mas eu sirvo um Deus que é poderoso para abrir portas onde não tem porta. Um Deus que aplana as veredas, que cria caminhos onde não existem mais caminhos. Um Deus que tira o homem da derrota praticamente declarada e leva ele à vitória. Um Deus que peleja por ti e você vai se calar e vai abrir a boca somente para glorificar o seu nome. Você crê nisso? Então, nesse momento, eu quero te convidar para juntos orarmos. Você que de repente se encontra num beco sem saída da tua empresa, do teu comércio, da tua vida, do teu casamento. Aos teus olhos parece que não tem mais jeito, não tem mais saída. Aos olhos daquele povo era impossível, não tinha saída daquela situação. Mas o Deus do sobrenatural: e vós vos calareis e o Senhor pelejará por vós. Você crê que o Senhor pode pelejar por ti nessa causa, nessa situação? Querido telespectador, se você crê, então vamos entregar essa situação nas mãos do Senhor. Oremos agora em nome de Jesus. Ó poderoso e eterno Deus, ao Senhor que pertence às saídas da vida e da morte, ao Senhor que toda honra e toda glória lhe pertence, é no nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu vim através dessa programação, ó Pai, clamar diante da tua presença santa e bendita por milhares de pessoas que estão conosco sintonizados nessa programação. Pessoas, Pai, que através da tua palavra estão crendo. Pessoas que se encontram aos olhos humanos num beco sem saída, sem uma solução aprazível aos seus olhos. Pessoas, Senhor, que aos olhos humanos não encontram uma saída para essa situação no casamento, na empresa, nesse comércio. Pessoas que verdadeiramente chegaram a um beco sem saída, Pai. Mas eu creio, Deus da glória, da mesma forma, Senhor, que Israel, que o povo hebreu se encontrava numa situação que parecendo aos olhos humanos impossível de ser vencido, e o inimigo já os alcançava, estava ao seu encalço. Senhor, da mesma forma que tu agiste na vida daquele povo, Senhor, e a tua palavra diz: e o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Da mesma forma que o Senhor pelejou por aquele povo,
Ó Deus de Moisés, Deus de Isaac e Deus de Abraão, peleja agora, Pai, pela causa desse homem, dessa mulher, desse lar, dessa empresa, desse comércio, desse casamento, dessa vida. Senhor, peleja agora, Pai. Peleja, Senhor, em nome de Jesus, porque aí se cumprirá novamente a Tua palavra em nossos corações. E vós vos calareis, e o Senhor pelejará por vós. Assim, crendo, eu quero dizer amém e amém, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Fique na programação. E se você gostou dessa mensagem, se você gostou desse momento de oração, desse momento de fé, venha participar conosco num dos cultos aqui do Ministério Pentecostal Tabernáculo de Deus. Queremos compartilhar contigo da alegria de ser vitoriosos em Cristo Jesus.